Estamos já neste quinto dia da novena que vamos fazendo nesta missa das 7h15, todos os dias, neste caminho que temos feito de preparação, de caminharmos até ao presépio com a ajuda dos santos que estão em veneração aqui na nossa paróquia. Hoje, as leituras que escutamos apontam-nos para aquela profecia central, aquela promessa de Deus da salvação e, sobretudo, depois, o sim de Nossa Senhora, a aceitação da mesma promessa que Deus fez e a cooperação da nossa Mãe do Céu no plano de Deus. E tal como ela, muitos santos imitaram o seu sim definitivo, numa entrega confiante a Deus de toda a sua vida. E o santo que nos acompanha hoje nesta novena é um destes que também disse um sim decidido a Deus em frente à perseguição que enfrentava. É um santo que temos em veneração aqui na Igreja Paroquial, na sacristia, e que é sempre objeto de muita curiosidade dos pequeninos quando passam por aqui. Perguntam sempre: quem é este que está trespassado por flechas? Pois hoje temos então São Sebastião como este santo que nos vai acompanhar e mostrar como é que o Verbo se faz carne também na sua vida e como é que o podemos imitar, preparando então o nosso coração para o Natal. É um santo do século IV, mas que ao longo da história sempre tem sido objeto de veneração, sobretudo para pedir intercessão em tempos de peste, especialmente assim no século XIV e XV. Mas quem era São Sebastião? Bem, como acontece com muitos mártires dos primeiros séculos, sabemos pouco sobre eles. E geralmente o que sabemos de mais seguro é sobretudo a causa do martírio, o como morreu, e de resto temos poucos detalhes do porquê e do resto da sua vida, e sobretudo sabemos o que é que foi o instrumento do martírio, que se usa depois nas imagens, como acontece com São Sebastião, que vemos depois então com as flechas despassarem-lhe também o peito e o seu corpo. Isto talvez porque, em parte, aquilo que mais se falava era de facto a forma como os mártires acabaram por dar a vida por Cristo. Por outra parte, é também porque depois dos mártires serem martirizados, na altura era publicitado que fulano tal foi executado por esta causa, também para dissuadir todos os outros de se tornarem cristãos, pois assim viam qual é que era o fim que lhes calhava. Portanto, uma forma de dissuadir o resto da população a seguir o caminho de Cristo. Portanto, sabemos que São Sebastião morreu trespassado por flechas, e já lá iremos ver de seguida, mas sabemos depois de outros pequenos dados da sua história que nos chegam de diferentes tradições, assim também alguns dados. Sebastião era um jovem militar que vinha de Milão e que vem se juntar às legiões romanas. Cedo se destacou como alguém que era um notável soldado e depois capitão também, o que o levou depois a ir para junto do imperador em Roma, onde o veio a servir de perto. Na altura governava o imperador Diocleciano, que veio a conhecer pessoalmente São Sebastião, e até o tinha em bastante boa conta. No fundo, era alguém que estava nas boas graças do imperador. E é neste contexto que se conta que Sebastião, que era de facto cristão, no meio de um império pagão e que era hostil a todas as religiões que não aceitassem os deuses oficiais do império, São Sebastião, no meio deste contexto, animava outros soldados cristãos a manterem a sua fé com grande valentia, mesmo no meio do serviço do exército. Inspirava os outros a forma de servir a Deus no serviço militar. Pois aconteceu que um dia, apesar do seu excelente serviço e sobretudo também a simpatia que tinha com o imperador, foi descoberto como cristão, pois era um segredo que não podia ser público. E aí o imperador Diocleciano, apesar da boa conta em que o tinha, obriga-o a abjurar a fé, no fundo, a renunciar à sua fé cristã. São Sebastião recusa-se e é então condenado à morte. Mandam-no despir e prender a uma árvore, onde foi depois então perforado por flechas e deixado a sangrar até morrer. Mas acontece que uma senhora piedosa cristã, ao ir buscar o seu corpo, repara que ainda está vivo, apesar dos ferimentos, e depois então pega nele, cura as feridas e restabelece-o. Portanto, não foi dessa vez que o santo foi martirizado.
Talvez seja esta também a razão pela qual São Sebastião é tão invocado para as curas no meio das pestes, pois também ele, diante de algo que lhe dava uma morte certa, miraculosamente também foi salvo. E conta-se que, restabelecida a sua saúde, foi confrontar depois o imperador com as suas ações contra os cristãos. Então aí de novo voltou a ser condenado e acabou por entregar a vida no martírio, sendo morto às vergastadas. Está sepultado hoje na Via Ápia, em Roma, tendo-se tornado o seu túmulo um local de peregrinação para muitos cristãos ao longo dos anos. Quando se levantou a perseguição aos cristãos em Roma, mais tarde constrói-se uma basílica em cima da catacumba onde estão os seus restos mortais e que hoje pode ser visitada e aí venerar as relíquias do santo. Celebramos São Sebastião no dia 20 de janeiro, portanto daqui a um mês precisamente. E o que é que aprendemos então com São Sebastião que nos possa ajudar a preparar o nosso coração para o Natal? Primeiro, o seu sim a Deus no momento da prova. Aliás, tal como Nossa Senhora na anunciação que ouvíamos hoje no Evangelho, um sim acima de qualquer outro sim. Preferiu a morte a colocar de lado a sua fé, deu um testemunho corajoso de quem estava a vencer na vida aos olhos do mundo, mas que preferiu salvar a sua alma e por isso tudo aquilo que era de terreno acabou por deixar. Depois aprendemos com São Sebastião também a sua caridade para com os seus irmãos cristãos que estavam nas legiões, exortando-os a manter a fé. Para nós, também nos ajuda a lembrar esta dimensão missionária e o cuidado que devemos ter uns com os outros de forma a mantermos a fé em Deus em contextos onde isto pode ser difícil, seja na universidade, no trabalho, na política, na sociedade civil. A fé é de facto o dom mais precioso que temos, pois leva-nos à salvação eterna, pelo que é grande a caridade de ajudar outros a perseverarem na fé até ao fim, como o fez São Sebastião. Por último, com São Sebastião aprendemos também a sua coragem de fronte às dificuldades, tal como vemos no próprio Jesus, que diante dos seus acusadores e depois executores, quando interrogado por Caifás, diz-me: mostra-me onde errei e se não o fiz, porque me bates. Pedir ao Senhor nesta missa, com esta intercessão e exemplo de São Sebastião, tenhamos também a coragem de dizer um sim a Deus, tal como o fez Nossa Senhora e São Sebastião. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.